Pai do Senhor para a igreja. Por favor, fiquemos de pé, vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Ontem nós começamos a ministrar uma palavra e eu quero seguir a mesma linha de raciocínio hoje aqui. Segunda carta do apóstolo João, só tem um capítulo. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo João. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda carta diz assim. Vou ler o versículo 2 que nós paramos, do 1 ao 3. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém? Pai, muito obrigado por tua infinita misericórdia, infinita graça. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por tuas filhas que puderam chegar nesta noite. Continua abençoando a tua igreja, fazendo a tua vontade, o teu querer na vida de cada um. Tu sabes como tratar com cada um da melhor forma possível, até porque o Senhor é conhecedor dos corações e dos pensamentos. Eu não sondo o coração, nem um pensamento, mas o Senhor sonda e conhece cada um. Te apresento a tua filha, a irmã Mônica, que não pôde vir hoje, não está bem de saúde, vai lá, visita a tua filha nesta noite. Te apresento também a missionária Vânia, que também não está tão bem de saúde. Tua filha, irmã Ana, e sua família, a irmã Denise e família, a irmã Elza e família, a irmã Bárbara, vai lá, Jesus, agora. A irmã Maria completa a obra na vida da tua serva.
usa de bondade, de misericórdia sobre a vida dela, Jesus. Visita teu servo, irmão Chiquinho, tua filha, a irmã Lia, que a tua misericórdia, meu Senhor, possa nos alcançar nesta noite. Que a tua graça venha sobre a minha vida também, quando estarei ministrando a tua palavra. Senhor, são dias tão difíceis que estamos vivendo. Dias em que poucos têm dado crédito às coisas espirituais vindo da tua parte. Porém, o Senhor está no controle de tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida das irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, nesta noite, ela possa invadir a nossa vida, o nosso coração, e que nós possamos sair daqui renovados pela graça de Deus. Porque não tem coisa melhor do que nós buscarmos a graça do Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos, junto com a igreja do Senhor, ministrar esta palavra. Começamos ontem e nós queremos dar continuidade hoje à carta do apóstolo João. Como falamos ontem rapidamente, João escreveu precisamente 3 livros, 3 cartas, melhor dizendo, e o livro do Evangelho de São João. Já na sua idade idoso, por volta dos seus 60 a 70 anos de idade, João agora se apresenta como o presbítero. Em sua segunda carta, não é assim que diz aí na Bíblia das Irmãs? O presbítero, a senhora eleita. João escreve talvez a uma irmã, uma igreja, ou alguém da sua família. E a grande preocupação dos escritos de João, que escreveu provavelmente no final do século, no primeiro século, por volta ali do ano 80, 85, ano 90. João, depois de Cristo, João agora, ele está tratando de um assunto que nós precisamos abordar com muita pressa no meio da igreja. Ele trata de 2 questões. A primeira era uma mentira, uma distorção que os falsos mestres propagavam de Cristo. A igreja lembra que falamos ontem? Eles pregavam que Cristo não veio em carne. Qual era a pregação dos mentirosos? Daqueles que se formavam, vou usar essa expressão, em seus cursos teológicos da época,
para simplesmente distorcer a palavra. E o grande problema é que João aborda, ele fala na expressão dele, a partir do verso 1, sobre os que conhecem a verdade. E essa verdade que João fala é justamente esse problema dos falsos mestres. Os irmãos, a igreja já ouviu falar naquela expressão tão popularizada nas redes sociais, chamada fake news. Já ouviu? É que arrumaram um nome bonito para mentira. Não sei se a igreja sabe o que significa fake news. Alguém lembra aqui? Notícias falsas. Mentira. Alguém que pega uma verdade e distorce ela. Nem tudo que você vê ali em vídeos é verdade. Pode ter as montagens. Alguém faz uma montagem em uma foto, em um vídeo, que é passado como verdade. E ainda tem gente que aplaude. Além de aplaudir, ainda tem aqueles que ajudam a propagar a mentira. E aí sabe o que é que acontece? Sofre a penalidade o autor da fake news, da notícia falsa, e sofre a penalidade quem propaga. Porque na legislação é punido o autor e o propagador. Então, por isso que nós precisamos ter o máximo de cuidado ao divulgar alguma coisa nas redes sociais como verdade. A primeira coisa que nós devemos procurar saber é da origem daquela fonte, daquela notícia, a fonte daquela notícia, melhor dizendo. Se aquela notícia merece credibilidade. E o que é que João faz? João escreve a título de esclarecimento. Há uma discussão entre os historiadores para tentar identificar para quem na realidade João escreveu. Se foi para uma irmã, se foi para uma igreja, ou se foi para alguém da sua família. A verdade é que ele escreveu exortando. E exortação nós aprendemos aqui que tem um sentido de aconselhamento. E o grande problema é que nem todo mundo, quase, eu vou usar a expressão, quase ninguém quer mais conselho. Já tem alguém que divulga por aí, que é muito antigo esse adágio popular: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Oi, irmão. Quantas pessoas que já perderam o rumo da vida porque não ouviram um simples conselho, se arrebentaram, hoje estão numa situação difícil. Mas vamos para o versículo 2. No versículo 1, o finalzinho, diz que não só João ama aquela senhora eleita, mas também todos os que conhecem a verdade. E essa verdade é justamente que Cristo veio em carne ao mundo. Nasceu de uma mulher, saiu de um ventre materno por obra e graça do Espírito Santo, nasceu, teve todo o seu trajeto de vida, viveu aqui na terra 30
33 anos de idade, e aos 33 anos ele foi crucificado, e aí foi sepultado, mas depois ressuscitou. No verso 2 diz assim: por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Sabe o que é que João está dizendo? Não nos afastemos da verdade. Essa verdade aqui, repetindo, era justamente que Cristo veio ao mundo. Os falsos mestres saíam pregando, muitas vezes, nos templos, nas casas, nas sinagogas, como pregadores itinerantes. Pastor, o que é pregador? Ser pregador itinerante é aquele pregador que ele tem uma congregação, ele congrega em algum lugar, responde a um líder, mas o pastor o abençoou e deu a ele a liberdade de pregar o evangelho aonde quer que o Espírito Santo lhe mande ou ele seja convidado, debaixo da bênção do seu líder. Eu não estou falando dos arruaceiros, não. Os desobedientes, que faz o que os crentes lá em Coríntios faziam. Porque a igreja de Coríntios, ela era tão difícil, foi uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Lá tinha, o negócio era tão sério, que lá tinha facção, tinha divisão dentro da igreja. Tinha a equipe que dizia que era a de Paulo, né? Tinha a que dizia que era de Pedro, tinha o que dizia que era de Apolo. Cada um tinha um motivo para dizer a quem servisse. Talvez aquele que dizia que era de Paulo dizia assim: não, eu sigo o apóstolo Paulo porque ele é doutor dos gentios. Alguns teólogos dizem que Paulo falava de 3 a 5 idiomas, foi criado, foi instruído aos pés do maior mestre da teologia da época, doutor Gamaliel. É fariseu, tem um aparato de conhecimento. Talvez alguém dizia isso. Talvez alguém dizia assim: não, eu sou seguidor de Apolo, porque Apolo, segundo a palavra, diz que quando ele pregava, ele era poderoso em palavras. E os historiadores dizem que quando ele começava a falar, alguém usou a expressão dizendo que Apolo encantava a multidão quando ele começava a ministrar. Talvez alguém disse assim: eu sou de Pedro, porque Pedro andou com Jesus, Pedro viu o mestre, Pedro colocou sua cabeça talvez no ombro do mestre, Pedro conversou, dialogou. Quem tem mais autoridade do que Pedro? Talvez alguém podia até dizer isso. A igreja está entendendo? Mas tinha os piores. Sabe quais eram os piores? Os que diziam que eram de Cristo. É aqueles que são os mais usados dentro da igreja. Parece que são aqueles que mais profetizam, mais falam línguas estranhas, aqueles que mais têm revelação do céu, que parece que mais conhecem o céu por dentro, mas são os mais desobedientes e problemáticos que tem dentro da igreja. Já viu aquele crente que diz assim: eu só obedeço a Jesus, não adianta, não tem esse negocinho de pastor não tem vez comigo não. Se Jesus disser, eu digo. Se Jesus mandar, eu faço. E não tem pastor para impedir, não tem pastor certo. Está desobedecendo a autoridade que Deus constituiu sobre a terra. Então vai estar debaixo de maldição. E pastor, Sabe por quê? Porque as coisas de Deus é com ordem e essência. Às vezes, quer ver uma coisa simples? Muito simples. Hoje não tem culto na congregação.
mas a irmã vai visitar o pastor que cospe fogo. A irmã vai embora. Veio de onde, irmã? Eu fui para a igreja que cospe fogo, pastor. Lá não tem fogo, eu fui para a igreja que cospe fogo. E foi, irmã, mas a senhora nem comunicou ao pastor. Não, pastor, hoje não tem culto lá. Não tendo culto, eu vou para a igreja que eu quero. E hoje eu fui para a igreja que cospe fogo. Tá certo, irmão? Tá não. Vai, mas não vai estar debaixo da bênção daquele que Deus colocou para lhe orientar espiritualmente. Aí perde a bênção. Ainda corre o risco de ser queimado com o pastor lá que cospe fogo e a igreja que cospe fogo. E aí, João diz assim: olha, não deixemos essa verdade. O que é que João está dizendo, Senhor? Permaneçamos do jeito que começamos. Por isso que não é aconselhável para ninguém, a não ser que você esteja em uma competição, como está acontecendo nas Olimpíadas, ainda pode dar errado, sair correndo. Faça como fez Jacó. Vá no passo do gado. Quer ver um conselho muito simples? Você vai estudar um tema. Você pega um livro de 200 páginas e você quer devorar ele em 3 dias. Você pode até fazer isso, mas tu vai devorar o que eu falo é ler. Você vai conseguir absorver alguma coisa realmente? Mas se você for aos poucos, qual é mais fácil? Você pegar um pão com charque ou outra carne qualquer, você vai conseguir fazer digestão. Você mordendo ele, mastigando naturalmente, ou você falando aquela velha história de fazer assim. Tem gente que faz e aí você vai conseguir digerir aquele alimento, que alguns dizem que para que um alimento seja bem digerido é 100, não é 15 não? Eu conhecia que era 15, é 100. Vai ficar difícil, né? 100 fica meio complicado, né? Imagine, crente, 3, meu pai, Jesus. Mas pelo menos mastiga, né? Agora imagine você mastigar 100 vezes, né? Jesus, vem cá. Pronto. Já degustou. Então, o que é que vai fazer com que você se alimente mais? Tenha uma boa digestão. Se você for se alimentando lentamente, dentro do tempo adequado. Onde é que eu quero chegar com isso? É que tem gente que quando se converte ao cristianismo, a gente usa muito a expressão se converte à igreja. Quando se fala cristianismo, está se convertendo a Cristo Jesus. Ele sai desabalado da carreira. Muitas vezes já quer ser mais certo que todo mundo. Quer ser mais santarrão. Quer conhecer tudo, todos os mistérios de céu mais do que todo mundo. Aí, ao invés de ter revelação, vai começar a ter revelamento. Não é mesmo? Vai ter revelamento. Por quê? Porque vai chegar o ponto que vai cansar. E o perigo está no cansaço espiritual. Porque quando cansa, irmãos, igreja muitas vezes trava.
E depois que trava para sair do lugar, meu irmão, só Jesus. Dá trabalho. E João diz assim, verso 2. O texto diz: por causa da verdade que permanece em nós. Se a verdade de Cristo, e essa verdade era defender que Cristo veio em carne. Quem não confessa que Cristo veio em carne, afaste-se desses, porque não tem nenhuma crença, não crê de jeito nenhum no unigênito Filho de Deus. Ele diz que a verdade permanece em nós e estará conosco por alguns dias. Não é assim? Para sempre. Onde eu estiver, durante toda a minha vida, para toda a eternidade, eu vou ter a convicção de que Cristo veio, nasceu em carne, viveu aqui nessa terra, deu a sua vida e ressuscitou, e nos fez uma promessa: eu vou, mas eu volto para vos buscar. E sabe qual foi a promessa que ele fez? Ele é o construtor. Ele disse: eu vou preparar lugar, moradas. Se ele foi preparar moradas, então ele é o construtor. Ele foi preparar, ele disse: se eu for e vos preparar, eu virei. E ele explica por que ele vai voltar. Ele diz: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Era isso que ele estava explicando. Então permaneça na verdade. Deixa quem não quiser crer em Cristo. É um direito dele e dela. Sim ou não? O ser humano. Eu não posso obrigar alguém a crer em Cristo. Mas eu creio que Cristo Jesus veio em carne. Era isso que João estava exortando a igreja: permaneçam na verdade. E essa verdade não só está conosco, em nós, como está conosco para sempre. João está dizendo: não devemos nos afastar desta verdade. Ainda que você vai encontrar muitos opositores a Cristo Jesus, e vai dizer assim: tu ainda estás acreditando nessa conversa fiada? Eu creio. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui. Você está vendo Jesus aqui? Está vendo? Sim ou não? Com os olhos carnais, visivelmente, você está vendo Jesus? Mas você crê que Ele está aqui? Eu creio. Tudo que nós pregamos, acreditamos porque aceitamos por fé. E por aceitar por fé, a minha fé tem que ser respeitada. E eu tenho que respeitar lá a crença do outro, mesmo que ele não comungue da mesma fé, da minha mesma fé. Porque eu não posso chegar e implantar na cabeça de ninguém que ele tem que aceitar o que eu quero. Não. Quem vai trabalhar na vida dele, na vida dela, segundo a palavra, é quem? É Jesus, o Espírito Santo.
Sim. Chegar o tempo, ela vai voltar. Por isso que nós devemos respeitar a fé do outro naquilo que ele acredita, mas orando para que Deus possa ir ao seu encontro. Versículo 3, João, ele continua dizendo o seguinte: a graça, primeiro, graça é favor imerecido. Favor imerecido. A graça, ela é alcançada por alguém que está, eu vou usar a expressão, sem direito a nada. A graça, ela é oferecida a quem está sem saída. É como se alguém cometesse o maior erro de sua vida. E aí sabe o que é que acontece? Alguém, na hora de condená-lo, destruí-lo, oferecer para ele o perdão, olhar para ele e abrir os braços e dizer: recebe acolhimento, ao invés de desprezo e destruição. Ele fala de graça, de misericórdia. A graça, a misericórdia. A misericórdia é traduzido como bondade. A bondade. Quando Deus olhou para nós, eu fico me perguntando: o que Deus viu em nós de interessante, de bom? Mas Ele se agradou de nós. Ele, na minha conjectura, ele olha do céu para a terra. O Espírito Santo vai lá e diz: olha, Pai, olha para ali. Tem jeito não. Me permita conjecturar, parece que eu estou vendo uma reunião nos céus e o Espírito Santo olha, diz: olha, Pai, temos que fazer um plano, porque do jeito que está vai ser destruição total. Aí o pai olha e olha para o filho: meu filho, você está escalado. Para onde, pai? Para descer lá embaixo. Mas como, pai? Você vai, Espírito Santo, você vai lá fazer uma obra lá na cidade de Nazaré. Vá lá na casa de uma moça chamada Maria, bem pobrezinha. Entra lá no ventre dela. E você, meu filho, vai descer até o ventre, vai entrar no ventre, vai sair e vai levar salvação para aqueles que são considerados malditos. A graça nos alcançou. É isso que João está dizendo. Olha,
Glória a Deus. A graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Imagine você ser bom com alguém que só faz te causar prejuízo. É fácil? Como ser humano? Você saber que aquela pessoa só te causa prejuízo, mas você tem que estar todos os dias de coração aberto para aquela pessoa. Todos os dias. Com um sorriso no rosto. É complicado, mas João fala a graça, a misericórdia, a paz. E quando ele fala isso aqui, ele diz assim: da parte de Deus. Então não é qualquer graça, não é qualquer favor. Deus não é aquele que faz o favor e lança em rosto depois. Os irmãos lembram da época? Quem já vestiu roupa da irmã aqui, do irmão? Vai, rapaz, veste essa blusa minha aí. Aí quando está no meio do povo, vê se não fica muito direito não, que essa blusa aí é minha, viu? Quem nunca passou por isso aqui quando era pequeno? Já esse sapato aí é meu, você não fica falando muito grosso não, que eu faço tu tirar aqui mesmo. E os irmãos fazem isso, os irmãos na idade menor, né? Feito o irmão o irmão se converteu a Jesus. E aí o irmão, para ser, tem aqueles irmãos muito bondosos dentro da igreja, né? Aí deu umas vestes ao irmão. E no primeiro culto que o irmão foi, esse cidadão estava ministrando uma palavra. E quando o irmão entrou, ele disse: aí, tá vendo? Deus tem me usado para abençoar muitas pessoas. Inclusive essa roupa que o irmão está entrando aí, fui eu quem dei. Oi, irmão, quase que ele acabava com a vida espiritual do irmão. A graça de Deus ela é dada e não é lançada em rosto. O favor de Deus, muitas pessoas, às vezes você fica assim: ah, meu Deus, como é bom que alguém tem me ajudado, tem me abençoado. Mas tenha cuidado, e muitas vezes alguém está fazendo favor a você para lançar em rosto lá na frente. Sabia disso? Deus não lança em rosto. A bondade de Deus, João diz, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus. Porque João sabia que vindo da parte dos homens era uma paz temporária, uma graça temporária e uma bondade temporária. Porque os homens eles são bons até quando eles querem ser. Eles transmitem paz até quando eles querem transmitir paz. E favorecem até quando eles querem favorecer. E geralmente os favores humanos é muito difícil alguém não querer fazer um favor a alguém para não querer algo em troca. Na sua maioria. Mas da parte de Deus não. Deus vai te dar uma graça, segundo o texto aqui, que Ele não vai te pedir nada em troca. E a bondade de Deus, eu vou usar a expressão, é sem segundas intenções. A paz de Deus, ela é permanente. Você quer ver uma coisa? Começa a pedir a Deus paz no seu interior. Vai chegar um momento que você vai pedir no Senhor: eu quero paz.
paz, paz dentro de mim, paz. Vai chegar um momento que você vai viver um momento de paz tão maravilhoso que tudo pode estar se arrebentando no seu redor e você está ali, ó, com aquela paz. Vai chegar um momento que ninguém consegue mais te desestabilizar. Vai chegar um momento que todos vão estar assustados, menos você. Todos vão estar desesperados, mas você está com a paz de Cristo Jesus e Deus te dando sabedoria e equilíbrio para saber resolver as situações. É assim ou não é? É. Mas essa paz, ela tem que vir em cima do trono da graça. Se for uma paz através de mecanismos humanos, quer ver um exemplo? Eu vou colocar um som aqui para relaxar. Você só vai relaxar enquanto o som estiver ligado. Depois que acabar, começa o fuzuê, crente. Mas resolvia por um tempo. E pode até uns minutinhos depois, né? Mas depois começa o auê. Mas a paz de Cristo é diferente. Alguém diz assim: hoje eu vou extravasar, desestressar. Hoje eu vou sair, eu vou gritar, vou pular, vou fazer e acontecer. Aí vai. Quando chega em casa, chega todo arrebentado, pé arrebentado, corpo arrebentado. E quando pisa em casa, que alguém pelo menos dá um bom, você não vem não, esse não vem não, em nome de Jesus. Se for servo de Deus, vai dizer, não vem não, em nome de Jesus. Não vem não. Se não tiver Jesus, vai dizer assim, olha, me erra, viu? Me erra, não tem essa expressão lá fora, né? Hein? Mira, me erra, viu? Por favor, não vem não, o negócio tá bom não. Sai daqui, em nome de Jesus. Mas quando você tem a paz, era isto que João estava dizendo: a paz, a misericórdia e a bondade, a graça da parte de Deus para vós. Ele estava abençoando. Segundo os historiadores, não se sabe se uma mulher, a sua família, seus filhos, ou se uma igreja que ele estava escrevendo. Glória a Deus. Não é bom não. Da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. E esse amor aqui, uma coisa que João não abdica. Abdicar é deixar, irmão. É a verdade. A verdade às vezes dói, machuca, pode até ferir. Mas João diz, olha, não, a gente não pode abdicar dessa verdade. Poucos aceitam. Serão conosco, serão o quê? A graça, a misericórdia, a paz, serão conosco em verdade e amor. E esse amor que João está falando é o amor fraterno, que é o amor entre irmãos. João, vamos seguir a linha que João está falando com uma igreja. Esse amor fraterno dentro da igreja quase que está se acabando. Às vezes parece
que não estamos em um culto, isso no contexto geral. Estou falando de igreja local aqui não, no geral. Às vezes parece que estamos num ringue. A plateia toda esperando os lutadores e as lutadoras se degladiarem. Já viu aquele momento que a irmã começa a cantar um hino que tem uma expressão assim: Jesus vai colocar no leito, Jesus vai pegar, aí de repente alguém começa lá, né? Eu já vi muito isso. Fala Deus! E dá uma olhadinha assim para a irmã: sim, Jesus, é isso mesmo. Oi, irmã. Oi, irmã. Ai, Jesus, como tu és grande, tu ainda revela. Veja que situação, irmã. Pega ela, Jesus. Veja. Então João está falando do relacionamento entre irmãos dentro da igreja. O amor fraternal está em verdade, andar na verdade, permanecer na verdade, em que Cristo veio em carne, e viver em amor entre irmãos. Às vezes até para apertar a mão do irmão, da irmã, o irmão vai lá, aperta a mão do irmão e faz Veja que situação, irmão. Eu tenho vivido situações assim, observado situações em que a gente vai passando por alguns irmãos mais cheios de Deus do que a gente. É que o temperamento está mais cheio do que eu. Está tão cheio ou tão cheia, que se julga acima de mim e de você, quando a Bíblia diz: nós somos todos irmãos. E o que a Bíblia diz é o contrário. Não é eu que tenho que me julgar superior, é o meu irmão que tem que me julgar eu superior a ele. Ou seja, entenda o que a Bíblia diz. Mas já o pastor, sim. Veja uma coisa interessante. Observe a liturgia da Santa Ceia. Quando vai servir a ceia, quem é que serve a igreja? Os diáconos ou as diaconisas. Por que não serve? A igreja serve a igreja. Porque esse princípio já é lá de trás, lá do Antigo Testamento. O maior servirá o menor. Quando se fala de menor, não está se desclassificando ninguém. Aí segue a linha. O presbítero serve o diácono. O evangelista serve o presbítero. O pastor serve o evangelista. E o pastor, ele pode servir a si próprio, que é o que mais se faz, ou ele pode delegar a um outro pastor para servi-lo. Sim, mas alguém que muitas vezes se julga melhor e mais espiritual, mais conhecedor das coisas do céu do que eu e você, muitas vezes passa por você
nem te cumprimenta. Está cheio, mas está cheio de problema. E para mim não está cheio de Deus, está cheio de problema. A palavra diz que nós devemos viver o amor fraterno. Existem crentes tão amargos dentro da igreja que parece que o Espírito Santo está a quilômetro dele. Porque o Espírito Santo, eu dizia aqui, que ele muda, transforma, ele molda. Se alguém disser para mim que tem o Espírito Santo na vida e não haver mudança em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Ele pode ter tudo, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quebranta. O Espírito Santo, ele faz a gente ser humilde. O Espírito Santo faz a gente ser bondoso. O Espírito Santo faz a gente ouvir, e tem gente que só quer falar. O Espírito Santo faz a gente amar o próximo. O Espírito Santo convence a gente a perdoar. Agora imagine uma pessoa com um coração cheio de rapina, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de eu, desobediente. Ainda diz assim: o Espírito Santo habita em mim. Oi? Que Espírito Santo é esse, irmão, que habita em tu? Porque o Espírito Santo que eu conheço, ele muda. Está faltando o Espírito Santo trabalhar na vida dela, na vida dele. Está sem o Espírito Santo. Está sem o Espírito Santo. Tem alguma coisa, o Espírito Santo está longe. Pois é, porque o Espírito Santo, ele vai tratando a nossa vida. Não, a nossa vida na terra, nós somos o paciente e o Espírito Santo é o especialista que ele vai diagnosticar qual é a doença. Se for raiva, ele vai tratar a raiva. Se for deboche, ele tira todo deboche. Se for guerra, o Espírito Santo vai tirar toda a guerra interna. Se for, ele sai fazendo a obra. Porque o papel do Espírito Santo é atuar em nossa vida, tratando-nos até que cheguemos à condição de varão perfeito. E quando chegarmos a essa condição, a terra não nos cabe mais. Teremos que ir para a glória. Então, estamos em tratamento. Agora, para que a medicação faça o efeito, deixa eu dizer uma coisa aqui. As irmãs lembram que eu um dia quebrei um dedo do meu pé? O médico me deu na época 22 dias, ou foi 24, negócio assim. E aí, para onde eu ia com um negócio que ele colocou no pé lá, a tala, não sei, não lembro. E aí alguém me aconselhava, às vezes eu tento me lembrar, mas não consigo lembrar assim direito. Tira isso! Eu disse, não, vou nada. Mas está sujo, vai ficar sujo. O médico disse que eu passasse tantos dias, vou passar tantos dias. Não, vai ficar. Sabe o que aconteceu? Eu tirei no tempo certo. Estou aqui, perfeito, bem, graças a Deus. Se eu tirasse antes, poderia dar problema, como acontece com muita gente. É como uma medicação que o médico diz assim:
Tome essa medicação durante 7 dias. Tome os 7 dias. Não tome 5, nem tome 10. Tome os 7. Porque existe um estudo específico em cima disso. É um ciclo que vai se fechar. Então o Espírito Santo, ele está todos os dias, 24 horas, tratando as nossas lamúrias. Deixa eu conjecturar. Isso é para a gente viver em amor, entre irmãos, viu? A gente vai continuar depois no 4º versículo. Os irmãos sabem, quando eu começo, eu não quero parar mais, né? A convivência entre irmãos. Aí agora nós vamos analisar. Estamos aqui aonde, pastor? No consultório. Aqui é o consultório. Espírito Santo, estou aqui. Eu estou sentindo umas coisas aqui, um negócio. É o que, meu filho? É um negócio, um negócio de raiva. Vou tirar a tua raiva, vou tratar ela. Só que para ele tratar a raiva, tem que estar alinhado a ele. Tem que obedecer o que ele manda. Tem que tomar a medicação direitinho. Espírito Santo, eu não consigo olhar para fulana, para fulano. O Espírito Santo diz assim: eu vou resolver, eu vou te ajudar. Olha, a medicação é essa. Qual Espírito Santo? Me busca, que eu vou tratando. Todo dia tu vai buscando a minha presença. E eu vou trabalhar. Eu vou tirar esse negócio de raiva. Eu vou tirar esse negócio de rancor. Eu vou tirar. Espírito Santo, eu gosto de mentir. Não, eu vou tirar. Vai tomando essa medicação que eu vou te dando. Vai me buscando, que eu vou tratando. Vou tratando. Quem trata é ele. Para a gente viver em amor entre irmãos, temos que estar alinhados com o Espírito Santo. Porque não adianta, irmãos, não adianta, igreja, dizermos que somos servos do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo habita em nós, e eu não consigo olhar no rosto da diaconisa irmã Elza. Não suporto aquela mulher. Ah, Jesus. Dá uma coisa assim, quando eu vejo ela, está faltando Espírito Santo. Aí depois está profetizando. Está pegando o céu com a mão. Não, irmão. Está dando profetada. Tem uns que ainda chegam a dizer assim: dá um ranço quando eu vejo ele. Está faltando o Espírito Santo. Crente que tem rancor no coração tem que pedir para o Espírito Santo tratar, porque ele é o médico que trata. O interessante é que o Espírito Santo, ele trata especialidades específicas. Ele trata ódio, rancor, mentira, tudo que não presta ele trata. Ele também é clínico geral, porque o clínico geral, ele pega um paciente, ele vai dizer assim: ah, você não tem um problema, não, você tem um bocado de problema. Vou tratar tudinho. Aí ele começa, o clínico, ele vai destinar o paciente para o especialista certo, não é assim? Se for coração, você vai para o cardiologista. Se for osso, vai para o ortopedista. Se for a questão psíquica, vai para o psicólogo ou psiquiatra. Se for criança, vai para o pediatra. Então, quando nós estamos sentindo alguma coisa, a primeira vez, o primeiro médico que nós vamos é o clínico. Aí ele vai, o que é que o clínico vai fazer? Qual é a primeira coisa que o clínico faz quando nós chegamos lá e sentamos em frente a ele? Ele diz o quê? Ah, é? O que é que está acontecendo? Você vai ter que dizer. Está entendendo o mistério aqui? O Espírito Santo é o clínico geral. Ele diz assim: diga, minha filha, o que é que está acontecendo? Senhor, é aqui o problema. Preciso que o Senhor trate.
Senhor, o problema é aqui, preciso que o Senhor trate, me ajude. Senhor, o problema é aqui, eu preciso. E o Espírito Santo vai estar dizendo: eu vou tratar, minha filha. Eu vou tratar, meu filho. Agora siga por aqui. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: quando vê ela, cumprimente ela. Quando vê ela, dá um sorriso para ela. Quando vê ela, não vira mais as costas não, tenta passar de frente. É assim ou não é? Porque se quer ser, e principalmente, igreja, isso aqui, só quem trata é o Espírito Santo. Porque o inimigo, ele começa a mostrar por aqui a visão. Ela vem, você vê, entra aqui. E sabe o que é que Satanás faz? Diz assim: eu vou fazer mais. O intuito dele é fazer isso aqui, ó. E quando desce para o coração, aí o negócio fica mais estreito. A Bíblia diz que os fariseus, quando Jesus ministrava, eles rangiam os dentes de ódio, ao ponto de maquinar e projetar a morte de Jesus. E assim o fizeram. E ai de nós, se o Senhor Jesus não tivesse morrido por nós. Então eu quero encerrar nesta noite dizendo o seguinte: tenha uma vida mais leve. Pastor, uma vida mais leve com a vida que eu levo. Esse pastor tem problema. Não, irmão. Sabe o que é que o inimigo quer? Ele quer ver a gente correr doido. Desesperado. Mas se apegue ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, trata a minha alma, trata o meu espírito, trata o meu coração. Eu não estou falando do órgão coração. Os irmãos estão entendendo? É aquilo que fica maquinando na minha mente. Trata ele. Eu vou lhe dar um conselho nesta noite. Não se apegue muito às coisas, não. Não, irmão. Se você puder, hoje eu vou dar uma caminhada na beira da praia. Vou andar do Janga até Olinda. Não deixa ninguém atrapalhar esse teu passeio, não. Está entendendo? Hoje eu vou parar e vou passar o dia só sorrindo, assistindo lá um vídeo, uma coisa, outra. Não se apegue a coisas que vai tirar a tua alegria, a tua paz, o teu prazer de viver. Preste atenção. Quantas pessoas que quer o teu bem está te cercando? Quantas? Porque nós temos mania de só ver as coisas difíceis. Pare um pouco e preste atenção o quanto você é amado, amada. Porque muitas vezes a gente só para dizer assim: minha vida vai de mal a pior. Aí você já parou para pensar? Tratando-se das irmãs, o dom que Deus te deu para trazer uma outra vida ao mundo. A ciência pode explicar como ela explicar, porque ela tem explicação para isso cientificamente. Mas isso chama-se milagre,
coisa de Deus. Tire da sua mente que tudo está indo de água abaixo, dando errado. Tem pessoas boas te cercando, pessoas que te respeitam, te consideram, que te quer bem. Aproveite os bons momentos da vida com aqueles que Deus coloca em tua vida para te ajudar, e não os despreze de forma alguma. Muitas vezes você acha que é uma simples companhia, mas não é. Peça ao Espírito Santo e diga: Senhor, me ajude a viver uma vida mais doce. Eu tenho orado dessa forma. Eu tenho dito ao Senhor assim: Senhor, afasta de mim aquilo que vai me causar tristeza, prejuízo, e me guia debaixo da tua graça. Que possamos viver esse amor fraterno dentro da igreja. Que não vivamos como pessoas que andam se degradando, sem amor, sem respeito, sem afeição um pelo outro. Que sigamos o exemplo de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor fraterno que traz paz para os ambientes em que nós estamos. Que a soberana graça de Deus, ela possa se manifestar em sua vida todos os dias, 24 horas por dia. Que nós possamos guardar essa palavra